Muito bem, então. Pessoal, antes de mais nada, obrigado aí pela presença de todos. Vamos começar aqui. A gente já tem aqui 16 minutos, que a gente estava aguardando, resolvendo uma questãozinha, mas já está tudo certo. Então, novamente, eu agradeço aí a presença de todos e o tempo de vocês. Estamos aqui em conjunto com o nosso parceiro a Riverbed, né, para poder falar um pouquinho sobre a experiência do usuário, né, final, utilizando diversas tecnologias. Então, novamente, sejam bem-vindos a mais esse Tech Talk da ION, tá? Eu convido a todos a acessarem o nosso QR Code no cantinho da tela para poder acessar o nosso site, conhecer um pouco mais sobre a empresa e também as soluções que a gente atua no mercado. Então, sem mais delongas, vamos para os próximos slides aqui. Então, primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Eu sou o Hélio Silva, sou diretor executivo aqui na ION. Também do nosso lado, né, nós temos o Elpidio Cerqueira, diretor de operações, Fábio Liberati, diretor técnico, responsável por toda a área de serviços profissionais da empresa. Também temos o Misael, gerente comercial, né, responsável pela área comercial. E o Diego Zupo, aqui do nosso parceiro Riverbed, nos acompanhando na parte aí. Ele é o engenheiro de vendas da Riverbed e vai estar apoiando dentro desse evento aqui na apresentação técnica da solução Aternity End User Experience Monitoring. Então, vamos lá. Falando um pouquinho, brevemente, para depois a gente já entrar no assunto do dia, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a empresa, sobre a ION, né? Então, a ION, na verdade, é uma empresa que já tem 20 anos no mercado, né? Hoje nós temos como foco principal monitoramento de tecnologia, segurança, serviços e toda a parte de ambiente em cloud. Temos escritórios em São Paulo, também uma unidade no Porto, aqui na Europa, da onde eu estou me dirigindo a vocês, e também uma unidade nos Estados Unidos, né? Pilares de atuação da empresa sempre está englobado na consultoria, né, trazendo aí uma solução em conjunto com as tecnologias que a gente representa hoje no mercado. Então, alguns números da empresa, hoje são mais de 230 clientes atendidos ao redor do mundo, né? Em termos de serviços entregues, a gente tem mais de 850 serviços entregues atualmente, né? 150 contratos de prestação de serviços também recrutados, né, dos nossos clientes, e mais de 20 anos de experiência. Falando um pouco sobre os nossos pilares de atuação, como eu comentei, nós somos uma empresa que preza muito a questão da consultoria, né, passando por toda essa parte de licenciamento, toda a questão da implementação, né, do software que a gente atua, toda a parte de suporte técnico, que engloba as tecnologias dos fabricantes que a gente representa, passando também para a parte de treinamentos, né, formação de quem utiliza as tecnologias, toda a questão de desenvolvimento e integração de novos conectores, né, de diversos fabricantes diferentes que a gente atua, a gente também desenvolve isso, passando também para a Riverbed. Então, antes de passar um pouco a bola para o Diego, né, Diego, já para a gente já começar, contando um pouco como surgiu essa parceria, veio de uma necessidade, né, de um dos nossos clientes, alguns dos nossos clientes constantemente requerem a Ion IT por soluções de monitoramento da experiência do usuário em si, dentro do endpoint, né? Então, para isso, hoje, atualmente, a gente foi atrás de alguns fabricantes e acabamos encontrando a Riverbed como uma potencial e excelente solução nesse sentido. Então, nos unimos forças e agora também faz parte aí do nosso portfólio de soluções, a Riverbed, e estamos atuando com eles desde então. Então, Diego, eu vou passar a palavra aqui para você. Eu estou com um slide aqui, se você quiser tomar a tela, fica à vontade, ou se você quiser, eu vou passando de acordo com a sua necessidade, para você também contar um pouquinho sobre a Riverbed, os números e como que a empresa é, e aí daí partir para uma demonstração. A gente tem costume aqui, por ser Tech Talk, a gente acaba sempre convidando o Fábio, o Misael, o próprio Pídio, eu mesmo, a gente acaba até interagindo mais numa questão de perguntas, né, para a gente poder estar entendendo quais são os principais pontos aí que a tecnologia pode estar atuando dentro da nossa base de clientes. Então, novamente, obrigado, Diego, obrigado, Verdade, obrigado a todos que estão aqui participando, assistindo mais esse Tech Talk, e vamos em frente. Diego, aí é com você. Legal, deixa eu pegar aqui o controle e depois eu vou fazer o compartilhamento da minha tela, tá bom? Tá bom, fica à vontade. Bom, pessoal, bom dia novamente. Desculpa pelo atraso aí. Sempre as questões de permissões, Zoom, Teams, a gente acaba se enrolando um pouco. Bom, eu sou o Diego. Hoje a gente tem um time trabalhando no Brasil, praticamente com 5 pessoas atendendo todos os produtos da Riverbed. Quem é a Riverbed? Talvez vocês não conheçam ou já tenham ouvido falar um pouco da Riverbed.
dos produtos de aceleração, né? Então, a Riverbed hoje trabalha com dois pilares muito importantes. O primeiro pilar é a parte de aceleração de conexões, tá? Então, a gente trabalha muito forte na parte de otimização de WAN, clientes que têm sites remotos, que trabalham com ambientes híbridos ou precise acelerar a comunicação entre um data center e uma cloud, entre dois data centers para fazer uma replicação de dados. Esse é o core da Riverbed. Nós trabalhamos isso há mais de 20 anos, tá? Porém, como o pessoal disse, o Hélio disse, o Eupídio, o Fábio, nós conversamos bastante, existem outras necessidades que não só otimizar, existe também a necessidade de ter a visibilidade do que está acontecendo nesse ambiente. E a Riverbed tem um pilar específico para isso. Talvez um pilar menos conhecido, mas é um pilar que nós trabalhamos hoje há praticamente 14 anos. Então, as nossas patentes tecnológicas da parte de observability já vêm de 14 anos atrás, tá? A Riverbed remodelou todo esse portfólio, e hoje a gente já atua bem forte nessa parte de observability, tanto a parte de network quanto a parte de end user experience e o meio do caminho, se for preciso também, onde a gente engloba a parte de aceleração e também consegue monitorar esse tráfego para vocês, tá? A Riverbed, ela foi fundada em São Francisco, a gente tem o nosso headquarter lá, porém, hoje na Latam, que a gente fala que é do México para baixo, né? Hoje nós somos 17 pessoas, tá? Então, nós temos times espalhados aí nos principais países e times que podem também intercambiar entre outros países. Então, se tiverem pessoas aqui que têm empresas multinacionais ou que têm um braço, assim, por exemplo, na Argentina, no Chile, no Equador, né? Nós temos feito bastante negócios no Equador. A gente tem equipes locais que podem atender, falar a língua local também, tá? Hoje o maior interesse é a gente falar sobre End User Experience. Então, nesse caso, quando a gente fala de End User Experience, a gente cai para a parte de monitoramento do endpoint, né? A gente já está chegando bem perto desse número aí, até quase passando, a gente só está precisando aí de uma confirmação de um deal, né? Um fechamento para esses 5 milhões de endpoints monitorados em SaaS. Então, hoje a nossa solução de monitoramento de experiência de usuário já tem essa quantidade de endpoints espalhados, tá? A gente consegue monitorar essa quantidade de fluxo de dados de endpoints para trazer uma experiência melhor do ambiente, tá? Existem várias métricas diferentes que a gente pode atender. Obrigado aí por ter passado o slide. Mas os três principais pontos que a gente vai tentar englobar hoje aqui nesse TED Talk são esses três principais pontos. A gente fazer uma monitoria contínua desses serviços, então entender o que os usuários estão usando no nosso ambiente, se eles estão usando, como eles estão usando, a quantidade de uso do que eles estão usando. Quando a gente fala do que está usando, a gente tem que pensar em um amplo portfólio de coisas que tem dentro da empresa. Então, um dispositivo, uma aplicação, o meu ambiente de rede, uma aplicação em SaaS, uma aplicação desenvolvida dentro do meu ambiente, tá? Então, quando a gente precisa monitorar todos esses pontos e o uso desse tipo de aplicação, desses tipos de negócios, tá? Um outro item importante legal, Diego, eu monitoro esses ambientes, mas eu não tenho a informação de que se a minha empresa é melhor do que a outra, ou se eu estou no caminho certo para que eu continue fazendo o que eu estou fazendo, ou eu mude a direção do meu barco. Então, a gente também precisa ter um benchmark de comparação do que está acontecendo aqui, do que eu estou fazendo para onde eu tenho que ir, né? Então, o segundo ponto que a gente precisa ter é toda essa parte de olhar os benchmarks, olhar as minhas métricas em comparação com outras empresas que também usam a Ternit, tá? E, por último, e não menos importante, é ter toda a gestão da experiência desse usuário, né? Então, a gente entender não só o que está acontecendo com a aplicação, mas o que está acontecendo também com o device dele, tá? Tentar ser um pouco mais proativo, tentar antever problemas ou saber quem está passando por problemas sem que ele tenha que, talvez, abrir um chamado ou fazer uma chamada para o nosso Service Desk, tá? Então, é essa a intenção hoje aqui, é a gente tentar passar um pouco mais da experiência do usuário e como a solução entrega isso, tá? E aí, esses seriam os pontos iniciais, tá, Hélio, pessoal? Não sei Perfeito, se tem legal, alguma Diego. dúvida aí Beleza. do portfólio. Não, não, bora lá, Digo. Uma coisa que é importante aqui a gente frisar, que o intuito do Tech Talk é exatamente esse, é a gente poder conversar. Então, assim, o chat vai estar aberto,
façam as suas perguntas, tá? Todos que estão aqui já, né, trabalham em grandes empresas. A gente sabe que existem várias demandas aí com relação à experiência do usuário nas aplicações. Então é isso, fiquem à vontade, né? Não se acanhem, tá? Podem perguntar. O Diego está aqui exatamente para mostrar isso na tecnologia, na ferramenta. Nós todos estamos aqui para isso. Se vocês não fizerem perguntas, nós faremos para ele, mas a gente gostaria que vocês fizessem, tá bem? Então, Ótimo. mais uma vez, muito obrigado aqui pelo tempo, pela disponibilidade, por você, Diegão, que é um cara top, fera, que conhece pra caramba de Riverbed. A gente está honrado em receber você aqui e o time Valeu, da pessoal. Riverbed que está aqui. O time da Ion também, fiquem à vontade para fazer perguntas, tá? A ideia é isso, é interação, que essa é a ideia sempre que a gente traz aqui para o Tech Talk, tá bom? Então, bora lá, galera. A Eduardo Bora até lá. já levantou a mão aqui. Se Vamos lá. vocês quiserem já fazer pergunta para o Diego, o Diego já mostra aí na ferramenta, certo? Bora? Certo. Vou compartilhar aqui e já vou responder a primeira Sim, pergunta se tiver. Eu vou pedir a ajuda de vocês, a colaboração, para me falar se tiver alguma pergunta, alguma coisa no chat, porque eu vou olhar um sim. pouquinho para o lado aqui, porque eu estou com outra tela, tá, pessoal? Sem Não, problema. beleza. Posso fazer a primeira, então, para começar? Vamos lá, pessoal. Pode Bora ser. lá. Então, como a solução da Riverbed, o End User Experience Monitoring aí, ele coleta os dados de experiência do usuário. Como é feita essa coleta? Ótima pergunta. Bom, nós precisamos estar dentro dos computadores desses usuários, né? Nada melhor do que saber o que ele está fazendo lá. Então, a gente Uhum, basicamente instala um agente em um ambiente Windows ou macOS. Então, nós temos hoje habilitados esses dois sistemas operacionais e a gente consegue interagir com esses dois sistemas operacionais via agente para coletar esses dados, tá? tá. Tecnicamente falando, é um agente bem leve, ele consome menos de 0,02% de CPU, muito menos de 200 megas de memória, bem menos do que isso, e 16K de rede. Por quê? Porque o nosso agente ele interage com o sistema operacional. Ele coleta os dados a cada um minuto, então ele vê o que está acontecendo naquela máquina durante um minuto inteiro, ele Uhum. compacta isso e manda para esse ambiente em SaaS de forma segura. Então, quando você vê aqui, você sabe tudo o que aconteceu naquele último minuto naquela estação de trabalho, tá? Então, é assim que ele funciona basicamente. Legal. Tá? Bora Legal, aí, Diego. tá? E com relação a esses dashboards que você está apresentando aí para gente, eles são 100% customizáveis ou é padrão esses dash? Ótimo. Essa é a primeira tela da solução, Misael, e essa tela ela já vem pronta para todos os nossos clientes, tá? Então, Uhum. aqui basicamente a gente tenta trazer 5 perspectivas básicas que vão ajudar ele a entender o que ele tem e o que está sendo usado nesse ambiente. Então, a gente tem um sumário das aplicações que existem nesse ambiente. Aqui a gente consegue mudar os tops, né, a quantidade de aplicações que nós estamos vendo, mas a gente também consegue entender um pouco o uso de como essas aplicações estão sendo usadas. Então, os browsers que eles estão sendo usados, os sistemas operacionais. Então, aqui a gente consegue identificar, por exemplo, que existem ainda máquinas com Windows 7 que já deveriam, né, ter sido atualizadas. Então, isso daqui já traz uma perspectiva de proatividade para o cliente, então ele já consegue ser proativo. Tá? Mas eu tenho Uhum. outras métricas aqui que a gente pode explorar também. Por exemplo, eu consigo fazer uma rastreabilidade de tudo que está acontecendo nos dispositivos. Então, uma vez que eu interajo com o sistema operacional, eu consigo trazer, por exemplo, problemas de memória, crashes em aplicações, quantas crashes eu tive durante o período de tempo específico, qual parte da aplicação, se foi um exe ou uma DLL que apresentou um problema, né? Se tiver um subcomponente, se esse exe chamou um outro componente, eu consigo Uhum. dizer qual é o componente, e de forma bem simples eu consigo, por exemplo, filtrar o que aconteceu com um device específico. Então, com um simples clique, ele vai resumir tudo o que aconteceu com esse device nesses gráficos. Então, com um simples clique, eu consigo entender o que aconteceu com esse usuário nesse período de tempo. Então, em 6 horas, eu já vi que aconteceu 5 problemas, e esses 5 problemas foram relacionados ao MS Teams. Então, aqui eu já sei Perfeito. como Uhum. resolver um problema de forma rápida com esse usuário, tá? Mas E como antes assim, de. Teams nunca dá problema, Diego? Como assim, Diego? Para com isso. Cara, esse é um problema clássico. O pessoal sempre fala que o Teams não dá problema, mas uma vez que eu estou com a gente dentro da máquina, Eupídio,
O que é legal é que eu já coleto as informações da máquina. Então o usuário fala, não, por que que eu tenho problema dentro dessa máquina com Teams? Será que é memória, o disco? E como eu tenho um Ah, agente, eu consigo fazer o inventário completo da máquina. Então aqui de forma show. rápida, eu já consigo pegar, por exemplo, as memórias que tem nessa máquina. Então eu consigo ver as quantidades de memória. Então muito provavelmente existem máquinas Uhum. lá que têm esse tipo de problema, necessidade de troca de memória. Então, eu consigo fazer Tá. filtros no inventário para trazer informações, por exemplo, da memória. E aí, com dois Específicas, né? cliques, específico, com Uhum. 2 cliques, eu mudo para a memória e clico aqui, ó, em 2 gigas, e ele vai me dizer todas as Uhum. máquinas que têm 2 gigas. Então, eu já digo para a empresa quais máquinas eu preciso trocar e o porquê. Que Tá? show, Diego. Perfeito. E Diego, Perfeito. antes de a gente partir para uma próxima pergunta, né? O Nilson já fez um primeiro questionamento aqui. Em Ótimo. relação a relatórios, né? Uhum. Aproveitando que você está nessa área, é possível extrair um relatório executivo para apresentar para a diretoria ou algo nesse sentido? Sim, é possível extrair relatórios executivos. O que a gente costuma fazer, todo relatório que você cria, na verdade, toda a tela que você entra, ele é uma URL acessível. Então, você Uhum. pode compartilhar isso com o teu gerente através de eu sei que normalmente a gente cria para o gerente um PPTX com 2 slides, né? Bom dia e no outro resultado, né? Então, você poderia Exato. compartilhar um QR Code para ele entrar nessa tela do jeitinho que você deixou aqui, ele já vai ter acesso. Mas caso precise, aqui ó, no canto Uhum. direito inferior, eu posso fazer o download dessa imagem exatamente como ela está, e aí de forma rápida Ah, eu tenho acesso aqui, ó, da mesma tela. Que Então o cara que legal. copia perfeito, isso e cola cara. no PPTX, tá? Bem Nossa, rápido faz isso, E é tá? possível fantástico até isso. mesmo automatizar isso, né? Fazer um disparo de e-mail automático para gestão. Dentro da própria solução existe essa funcionalidade, esse recurso? Sim, sim. Se você tiver um erro, se ele gerou um alerta, alguma coisa, você pode desde enviar um e-mail, mas eu também hoje tenho integração com o ServiceNow. Então, se ocorreu, por exemplo, um problema de memória em uma estação de trabalho, e aí eu tenho Uhum. como monitorar, então vamos voltar aqui para a tela inicial, basta que eu clique aqui no logo, ele volta para onde eu estava, desfaz tudo, Perfeito. né? E aí eu volto Uhum. aqui no Device Help, e aí eu poderia criar o que a gente chama aqui em cima, nessa catraquinha de alertas. Então eu Uhum. falo para ele, ó, Tá. quando acontecer um alerta de low memory, o que que eu faço Uhum. com ele? Eu mando um Uhum. e-mail, eu abro o chamado no ServiceNow e melhor, eu tenho uma terceira e quarta opção agora. Eu posso tentar remediar com um script de PowerShell, Uhum. eu importo um script aqui, ou agora a gente também está lançando para o início desse mês que a gente vai entrar já um handbook. Então eu já consigo automatizar decisões aqui dentro e aí eu posso tomar ações diferenciadas, não só um sim ou não. Então, não só corrige o problema ou não corrige. Eu posso olhar para o que está acontecendo, corrigir o problema ou não, enviar o e-mail também ou não, é, e enviar talvez um relatório ou enviar um post, algum get, alguma coisa que eu precise enviar externamente, até um post, por exemplo, via API para alguma outra solução, para que aquela aplicação fique sabendo do que aconteceu. Então, eu vou conseguir até criar handbooks com passos que sejam interessantes aqui dentro. Tá? Então, a Legal. gente já está lançando esse tipo de funcionalidade também, tá? Legal. Pelo que eu entendi, então, Diegão, aí nesse caso a gente está falando de machine learning, né? E Sim. até mesmo uma atuação mais proativa, né? Fabião, acho que você estava com a mão levantada aí, você tem alguma Levantada tem pergunta? alguma Tranquilo. questão? Era justamente porque o Nilson Machado aqui, um dos participantes, né, enviou para nós uma Uhum. pergunta e ele Tá, gostaria de bora. saber como que funciona o licenciamento do produto. Ótimo, pessoal. O licenciamento normalmente é por dispositivo, então, quantas máquinas você tem no seu ambiente que eu preciso monitorar? E por que que eu falo normalmente? Porque tem clientes que usam Citrix, por exemplo, o ZenApp, né, que é para fazer a aplicação acesso remoto. Então, se você também usa essa parte de acesso remoto, VDI, a gente tem o licenciamento por sessões ali, né, que você conecta, então também tem um tipo de licenciamento por sessões. Mas isso é específico para quem acaba tendo um VDI, uma sessão remota, tá? Então a gente faz um Uhum. licenciamento diferenciado ali para esses casos, porque a gente sabe que não está o tempo todo coletando dados daquela sessão. Então ele tem um licenciamento diferenciado para esses casos, tá? Mas basicamente é um para um. Para cada máquina que vocês precisarem monitorar, é uma licença desse carinha,
tá? Excelente, Diego. Obrigado aí pela resposta. De Em nada. questão da infraestrutura, só para o cliente poder entender um pouco melhor também. Você comentou dos Ótimo. agentes, né? Os agentes são instalados nas máquinas, então nos Isso. servidores, desktops, notebooks, onde tiver a necessidade da análise. E a Uhum. questão, então, da plataforma fica 100% em SaaS, onde o Isso, perfeito. cliente não Isso precisa mesmo. se preocupar com atualizações, não precisa se preocupar com tamanho em disco, nem nada, correto? Nada, nada, exatamente. Perfeito, Fábio. Perfeito. Bem entendido. O acesso é 100% em SaaS. Uhum. Esse cara, como vocês podem ver aqui, ele é single sign-on, então eu consigo habilitar um single sign-on com o SAML 2.0, então ele pode autenticar a sua equipe de forma automatizada por aqui. Eu Uhum. posso criar acessos locais, ele é 100% em SaaS, ele pode crescer também de forma horizontal. Ô, Diego, eu coloquei agora 500 licenças e quero aumentar para 5.000. A gente adiciona as licenças aqui, nosso time vai interagir em background e já vai fazer o deployment necessário dentro do SaaS para que ele acomode as suas novas máquinas. Então, você não vai precisar migrar alguma coisa desse tipo, ele já está pronto para isso. Tá. Legal. Legal? Inclusive, chegou outra pergunta aqui, né, Bora, vamos lá. referente a integrações, né? Além do ServiceNow, é possível integrar com outras soluções de ITSM? Aqui a plataforma tem toda a parte de API aberta, então se você precisar coletar algum dado daqui de dentro, a gente tem uma documentação para que você colete isso. Então a integração fica do lado do ITSM. Eu não tenho outro ITSM nesse momento que está integrado, mas o Uhum. ITSM, se puder vir aqui e fizer um GET, né, pegar uma informação via API para construir o chamado lá, por exemplo, de tempos e tempos, você pode vir aqui via API e pegar esse tipo de dados. E aí a gente tem uma documentação prontinha já para que você possa pegar os alertas, pegar os incidentes que aconteceram, se tem alguma aplicação com um score ruim ou bom. Então a gente consegue trazer isso também, tá? Excelente, Diego. Lembrando também que aí nós somos integradores, né? Nós temos a equipe de DevOps, então toda Aham. empresa que necessitar disso, nós conseguimos também prover através dos nossos processos. Tá. É, Posso... vai lá, eu Vai pedi. lá, Fabiano. Não, não, pode falar. Ah, Fala. é que tem mais uma pergunta aqui. Uhum. Aproveitando essa parte de performance, né, do usuário, do cliente que Aham. está interagindo ali com as máquinas e tudo mais, tem como identificar se o problema está unitário num equipamento, talvez geral num departamento, ou até de forma global na empresa toda? Sim, sim. Essa tela inicial que vocês estão visualizando aqui é o geral da empresa toda. Então, é uma média de todos os equipamentos que a gente agregou e que nós estamos vendo aqui, tá? Uhum. Aqui um pouco abaixo eu consigo fazer filtros diferenciados. Então, eu posso, aqui nesse caso, estou vendo pelos departamentos da empresa, né, que a gente consegue Certo. coletar via integração com Azure AD, ou quando a máquina está conectada dentro do domínio e a gente tem interação com os dados ali, a gente consegue pegar esses dados, mas eu também consigo mudar por business location. Então, eu consigo identificar unidades de negócios que eu tenho aqui para que eu possa ver até, por exemplo, regiões. Então, às vezes eu preciso ver uma região específica que está a solução e até mesmo se ele não tiver numa região específica, eu consigo fazer acessos via geolocalização. Então, de acordo com informações do ISP, né, dos dados das redes dele ali, do IP que ele está, eu consigo referenciar onde estão esses locais, eu consigo ter uma visão específica para esses usuários que estão aqui dentro. Então, eu consigo mudar rapidamente e ter uma experiência dos usuários que estão nessa localidade específica. Tá? Então, eu mudo e vejo aqui, por exemplo, que na Califórnia, que foi que eu fiz o filtro aqui, Califórnia e Los Angeles, quais são os usuários, o que eles estão usando em média, né, o tempo de uso das aplicações desses usuários, né, eu consigo ver quanto tempo eles ficaram esperando, então, quando eles clicarem em uma aplicação, quanto tempo eles ficaram esperando para aquela aplicação responder, e eu consigo monitorar também quando ela fica não respondendo no Task Manager. Então, Uhum. quando você clica e ele para de responder, eu metrifico isso aqui também. E aí, lógico, eu posso fazer vários filtros diferentes e eu posso filtrar várias aplicações. Tá? Então, aqui eu estou fazendo um geral, mas eu poderia tirar e pegar uma aplicação específica Específica. e, Uhum. e ter a informação da aplicação específica para aquela localidade que eu estou monitorando. Tá? Ou Então, eu diversos consigo, usuários. ou diversos usuários, exatamente. Ou, se você realmente quiser saber só da Priscila,
eu posso vir aqui Uhum, na Prelis, né, na verdade, desculpa, está um pouco longe aqui a tela, e aí eu vou uhum, dentro dela e vou tentar olhar tudo que ela usou, quais partes de uma aplicação ela usou, então eu não vou olhar só superficial se ela abriu o SharePoint. Se ela viu um uhum, item, talvez, se ela tentou uhum, mandar um e-mail pelo Outlook, se por uhum, acaso ela tentou abrir uma oportunidade no SAP dela, né? uhum, E o que é legal aqui, eu consigo definir thresholds, SLAs, na verdade. E aí, para cada item desse que eu monitoro, eu consigo definir os SLAs. Tá vendo aqui? Eu tenho duas definições, eu tenho uhum, SLAs que eu posso definir. E, Diego, eu estou vendo dois tracinhos, a solução não funciona. Não, esse usuário preferiu não definir SLA. O que ele fez? Ele deixou que a solução aplique o baseline de forma automatizada. Então, ele aplicou um uhum, baseline e ele viu que essa aplicação, em média, responde em 4,92 segundos, que o maior uhum. tempo que ele viu foi de 8, né? E que em alguns casos ele viu chegar em 7 segundos. Então, saiu de 4, passou por 7, chegou no máximo em 8. E que esse usuário aqui em si está com tempo de resposta de 9,94. Então, ele está verdinho por isso, porque ele está bem próximo do baseline automatizado. E o melhor, eu consigo saber essas três métricas que são importantes. Oh, desculpa, vamos voltar aqui. Três métricas importantes. Quanto tempo demorou o processamento no cliente, lá quando ele Uhum. clicou, quanto tempo demorou para passar pela rede, então o Pela pacotezinho rede. saiu, foi e voltou, Uhum. e quanto tempo ficou parado lá no servidor de back-end. Então, eu consigo ter Tá. esse tipo de estrutura. Então, É, o o agente está no tempo de meio do caminho. resposta, né? Uhum. Isso, o tempo de resposta e onde está o possível problema. E a gente consegue Tá. identificar isso para todas as aplicações. Então, para cada item que eu monitoro, eu faço isso e consigo olhar esse tipo de informação. Tá? Uhum. Show Excelente. de bola. Então, Diegão, temos mais duas perguntas aqui. bora lá, bora lá. Do Uhum. Nilson Machado, né, perguntando: a solução é SaaS? Se sim, eu posso contratar por demanda ou tem um período mínimo de contratação? Ótimo, pessoal. Essa solução por base, ela é SaaS, 100% SaaS, e Uhum. normalmente são 12 meses, tá? Então, a gente tem um período de 12 meses como subscrição. Você pode Uhum. renovar depois de 12 meses, Uhum. ou se não, você parou de pagar, ele para de coletar, o agente vai ficar instalado, quando você tiver budget de novo, ele volta a jogar as É informações uma para frente. assinatura, né, Diego? Uma Uma subscrição. assinatura. E Exato, uma eventualmente, subscrição. eventualmente adorei a solução, eu quero comprar já por 2 anos, beleza também? Ótimo, pode comprar por dois Já, anos, já. inclusive. Isso, já tem clientes que já fazem isso, tá? Já compram Tá. por 2 anos upfront, a solução já Uhum. fica dimensionada. Qual que é a vantagem? Isso é uma ótima pergunta, obrigado. Por quê? Porque você paga a solução, toda a solução, normalmente a solução é em dólar também, então tem a conversão, você pega 2 anos e paga pelo dólar de hoje e usa por 2 anos. Então isso é uma vantagem muito grande que você ficar renovando de 12 em 12 meses. Então, talvez Uhum. isso não fique muito claro às vezes, mas é uma Uhum. vantagem você pegar o período Existe. maior. Não, Uhum. desculpa, Diego, só para Coelho, clarear um pouco mais essa questão. Existe um limite de quantidade de tempo que eu posso contratar a solução hoje, não? hoje a gente tem vendido bastante 3 anos, mas a gente Uhum. tem pacotes de até 5 anos. Então, a gente tem Uhum. discutido bastante, por quê? Porque como é uma solução em SaaS, a gente está vendo uma Uhum. mudança muito grande de precificação dentro dos ambientes. Esse ambiente nosso, ele por compliance, a gente tem ele dentro da AWS. A gente Uhum. tem um site específico dessa solução, que é o Trust Center, que tem toda aquela parte de SOC, tudo está homologado aqui dentro. Então, normalmente a gente costuma vender por 3 anos, mas temos também pacotes de 5. Vai da necessidade do cliente, tá? Show de Obrigado. bola. Nós temos aqui uma pergunta agora, Digão, da Aham, Eduarda Contim, que é do nosso time aqui da Ion. Obrigado, sim, Duda, tá fazendo a pergunta. Aliás, é a mesma pergunta que eu ia fazer. bora lá. Se eu tenho uma aplicação específica, né? Tem como adicionar ela para o sistema reconhecer e monitorar? Não é uma dessas de mercado, é uma aplicação minha. Eu desenvolvi em casa. A gente consegue monitorar? Consegue. Você pode adicionar uma aplicação, pode ser uma URL, uma API. Uhum. Aqui eu consigo cadastrar. A vantagem, se for uma aplicação instalada no desktop, um exe, por estar com a gente, eu já consigo identificar. Se não Uhum. normalmente é uma URL. Então eu cadastro a URL aqui que eu quero monitorar e ele passa a monitorar.
e aí você pode cadastrar várias partes daquela URL. Então, você pode chamar um abre cadastro, cadastra a URL do app cadastro. E aí por diante, você Uhum, vai cadastrando as URLs diferentes, ele metrifica os tempos para cada URL e o uso, quem está uhum. usando, quando usou, tudo aquilo vai ser feito também para esse tipo de solução desenvolvida internamente. Aqui eu tenho duas que foram feitas, ó. E nesse daqui, por Aham. exemplo, que é uma aplicação de trade, eles fizeram várias partes diferentes, várias URLs diferentes, e aqui eu já defino até aqueles SLAs, tá vendo? Ou deixo Sim, automatizado e ele define por conta, legal. Excelente. tá? Acrescentando um ponto nessa dúvida, Diego, obrigado aí, Aham. Duda, de novo pela questão, eu pedi também. Se a gente tiver uma aplicação que não seja .xx, seja de outro sistema operacional, sei lá, macOS ou iOS ou Android, etc., a gente também conseguiria monitorar nesse sentido ou não? Se for uma aplicação do macOS, né, a gente consegue integrar ela aqui também, tá? Nesse momento, a gente não está com o agente disponível ainda para mobile, está em desenvolvimento, a gente deve ter novidades no segundo half aí, né, na segunda metade do ano, mas hoje para Windows e para Mac a gente consegue adicionar aqui, tá? Então, Tá. se eu voltar aqui na minha parte de toda a parte de inventário, que basta dar um clique aqui, eu tenho vários sistemas operacionais aqui, eu tenho o Mac aqui também, tá? Então, eu tenho também a Uhum. possibilidade de monitorar o que está acontecendo nesse Mac, tá? Então, eu posso vir aqui, e aí eu tenho todas as informações aqui, eu tenho o User Experience. Vou só ver se ele vai me trazer aqui para vocês. Olha lá. Tá, então é um Uhum. MacBook, eu já trago a versão, como esse usuário está conectado nesse momento, então nesses últimos 120 minutos aqui, eu posso trabalhar até 7 dias para monitorar o comportamento dessa extração. Eu vejo as aplicações que ele está usando, até um Salesforce, tá vendo? Então eu Ótimo. consigo ter esse tipo de metrificação aqui e também os detalhes do que tem nesse Mac. Tá? Então a gente consegue trazer também o inventário dos softwares instalados e todos os atributos dessa máquina, desde um IP, um software instalado, gigas de memória. Eu tenho informações aqui da localidade, a última localidade que a gente identificou, informações que a gente traz aqui, por exemplo, do AD, tá vendo? O título que ele tem, a gente consegue trazer. Inclusive, para Mac, eu consigo fazer toda a parte de troubleshooting. E para Windows também, mas para Mac eu consigo ver até a parte de nível de memória, de De bateria. Então eu bateria. consigo, sim, a gente tem pego muitos usuários de Mac, a última POC que eu fiz, o pessoal sempre de Mac reclamava que perdia desempenho. E aí eles notaram que a maior parte deles era quando a bateria estava quase em zero e estava retornando a recarregar. Porque Hum, ele joga o Mac para uma performance diferente de quando você tem uma carga maior ou acima de uma porcentagem. E a gente conseguiu hum, monitorar por aqui. Mas eu consigo show. monitorar até o nível de sinal Wi-Fi dele também. Então, Que esse legal. cara estando na ponta, eu consigo saber até o nível de Wi-Fi, qual SSID ele estava conectado, o BSSID para saber qual era a P que ele estava conectado nesse momento e o canal que ele estava conectado nesse momento. Então, eu vou bem a fundo Uhum. também aqui. Show de bola, Diego. Então, Digão, agora temos mais duas perguntas do Claudevan. ótimo, vamos Brother lá. nosso aqui já de Tech Talks. Claudevan, Boa. obrigado aí pela disponibilidade, pelo seu tempo e por estar aí com a gente. Vamos lá. Temos a solução em formato on-premises e a Não. segunda já não tem, tá? Só Não, SaaS. Já não. matamos essa Nossa, então. já matamos Vamos essa. para Bora para a próxima. Alterações de configuração de hardware ou software aí dos endpoints. Nós conseguimos receber alerta sobre isso? Se houver alguma Você, alteração? sim, você tem toda a parte de alterações de software, então o que a gente costuma usar muito aqui na parte de troubleshoot, sempre que a gente vai fazer um troubleshoot, a gente costuma pegar aqui o que a gente chama de IT Service Desk, né? Então aqui a gente Uhum, pode usar desde o nome de máquina como o nome de usuário, tá? Uma vez que a gente entra dentro desse usuário, ele vai me dar aqui já uma lista de softwares que foram mudados. Então, eu consigo uhum, pegar todos esses softwares e até dos últimos 7 dias para olhar o que ele mudou e se nesse uhum, últimos 7 dias as aplicações que deram erro, tá? Então, eu consigo criar isso daqui para ele. Executar, por exemplo, ele trocou um software ou alguma coisa do tipo e você recebeu um alerta, não, tá? uhum, Mas se você tiver um PowerShell que rode
nessa máquina que traga isso já hoje em dia, eu posso jogar aqui dentro dessa solução e deixar que ele fique fazendo isso também. Tá? Então, às vezes esse cara não vai estar conectado na VPN. Então, como que você vai receber um alerta de um PowerShell? Esse cara vai te alertar isso através do agente do Attend. Então, ele pode ser uma segunda opção para vocês. Tá. Legal. Tá? Existe uma forma, então, de automatizar via PowerShell. Sim, você consegue automatizar. A gente tem vários clientes que automatizam aqui. Hoje, a gente tem uma biblioteca com mais de 100 scripts já criados. Tá? Então, quando eu falo PowerShell, não fique pensando que vocês vão ter que criar tudo, tá? É mais algo específico, mas a gente tem vários scripts criados, desde uma limpeza de cache até scripts para criar alguma coisa, desabilitar um protocolo, tá vendo? Então, aqui um SMB V1, né? A gente tem scripts que podem ficar disponíveis aqui. Então, imagine que fosse o Elpidio me ligando agora e falou que não consegue fazer nada. Eu entrei aqui no checklist para verificar a máquina dele e vi que o disco dele está cheio, né? Ele tem um problema de disco. Eu poderia procurar aqui uma limpeza de disco e fazer um clear, por exemplo, de DNS, um clear de cache do SCCM, procurar tudo que é clear e já executar na sua máquina via agente. E ver se isso já resolve o problema sem ter que falar, Elpidio, qual é a sua solução de acesso remoto? Você tem VNC, TeamViewer, Lambda? Qual que você tem? Eu já faço a remediação por aqui sem ter que entrar na sua estação. Eu não preciso entrar, posso limpar uma lixeira, eu consigo fazer remediações aqui, tá? Então, Tá. isso também é uma funcionalidade avançada que eu já entrego na licença padrão, tá? Então, tudo que a gente falou até agora é uma licença só, tá? Instalou na Tá. máquina e isso está disponível, tá bom? Tá. Excelente. Claudevan, ele, no mesmo tema aqui, né? Não sei, era isso, Fábio, que você ia falar? Sim. Então, É isso aí bora, mesmo. fala aí. Vamos lá. Não, vamos lá. Pode ler a pergunta aí. Vamos lá. Tá, ele tá falando o seguinte: para verificar a alteração de hardware e software e sistema operacional, não há opção, de repente, de rodar um discovery menos agressivo de tempos em tempos? Não, a gente não Tá, faz discover, tá? tá. Então, tudo que tem na máquina, a gente escutou o que está acontecendo na máquina. Então, quando a gente fala que a gente está escutando o sistema operacional, a gente está vendo o que está acontecendo no Event Viewers, a gente está vendo o que está acontecendo via WMI. Então, aí que entra o PowerShell para coletar alguma coisa. A gente tenta ver o que está acontecendo entre o sistema operacional e a aplicação. Então, olhando o que está acontecendo via Task Manager, os processos que estão abertos ali. É isso que a gente faz. A gente não faz um discovery, a gente fica escutando o que está acontecendo naquele ambiente. Então, eu não vou coletar Tá. nada. Porém, se você tiver um PowerShell que vai lá e toda vez que instala um software, a gente sabe que gera um número do Event Viewer, você pode instanciar isso e trazer para cá. Então, é possível adaptar para você trazer algumas coisas para cá. Existe a possibilidade de você jogar um PowerShell aqui para dentro, e deixar ele rodando de tempos em tempos. Então, você pode deixar esse PowerShell rodando lá na máquina, todas as máquinas vão ter esse PowerShell, que coleta esse dado e gera um evento. Aí você usa esse evento aqui para instanciar um alerta para você. Então, é adaptativo, a gente tem como adaptar isso, mesmo que você não saiba, tem equipe, né, da própria Ion que vai poder ajudar nisso, tem nosso time de Professional Service que vai estar apoiando a Ion, então a gente tem opções de adaptabilidade, tá? Mas falando para você que você vai clicar aqui agora e vai fazer isso, não, mas a gente pode adaptar. Se a gente coleta isso via Event Viewer, a gente só precisa instanciar aqui para dentro, tá bom? Legal. Diegão, ainda Boa. uma pergunta do Claudevan, né? Aham. Existe alguma análise de de comparação? Ótimo, temos sim. Deixa eu só mudar de tela aqui. Eu tenho o que a gente chama de benchmarks, né? Industry benchmarks. O que que a gente faz? Todos os clientes que têm um agente de Attend, eles colocam no início do tenant, né? Como é criado, qual indústria ele está, né? Que região que ele está, e o tamanho da empresa dele. Basicamente isso, tá? Como a gente não coleta dados muito específicos que venham ocasionar algum problema com LGPD, coisas desse tipo, o que a gente acaba Uhum. pegando aqui é o nome do usuário, onde ele está, coisas desse tipo. Isso também pode ser anonimizado na solução. Então, se precisar anonimizar dados aqui, eu ativo lá para anonimizar os dados. Então, só vê a informação final quem tiver permissão dentro desse ambiente em SaaS. Então, eu consigo anonimizar por segurança se for preciso.
E aí, todo cliente que tem um agente, ele define isso. Então, esse, no caso aqui, vai ser a sua empresa. Então, nesse caso, eu sou uma empresa de tecnologia, eu tenho esse tamanho e o meu score de performance é esse nesse momento. Tá? Aqui ele já vai te dar um norte, falando que o meu score geral ele está ruim. Ele está ruim por quê? Porque, em média, a indústria está acima do que eu estou hoje, então 7,5, você já sabe que você tem Uhum. que melhorar esse score. Ele diz Certo. que o seu ambiente está bom entre problemas de boot, de blue screen. Então, pô, será que eu tenho blue screen na minha empresa? Eu não vejo mais isso no Windows. Ele vai monitorar se tem. Então, às vezes você nem está sabendo, o usuário nem te fala e você tem isso. Ele consegue monitorar e também fazendo um score para isso. Outro problema muito grave de experiência do usuário é que, como a gente carrega um monte de agentes hoje em dia, demora muito para dar boot. Então, eu também monitoro o boot e também a parte de experiência da aplicação. E para todos eles, eu crio aqui um score para que você saiba se você está melhor ou se você está pior do que a indústria. Tá? Então, você consegue comparar o seu ambiente com a indústria, Segmento. os Legal. segmentos. Tá? Você pode mudar o segmento e falar, cara, então me mostra como é que eu estou apenas no meu segmento, na minha indústria de tecnologia, para que eu possa mandar isso para o meu gerente. E aí você vai ter isso durante o tempo. Você pode tirar isso uma vez por semana, uma vez por mês, e ir comparando a sua evolução e ver, fazer uma comparação aqui. Pô, Diego, eu tenho essa nota e o cara que está aqui em cima tem qual nota? Ah, tem essa. Então eu preciso melhorar os meus devices health, que é a minha qualidade dos dispositivos, para subir nessa escalada aqui, tá? Então eu consigo fazer toda essa comparação. Uma coisa que a gente pede muito hoje em dia, que também vai ajudar vocês nessa parte de comparação, é toda a parte de Key Performance Indicators, né? Os famosos KPIs, né? E eu tenho aqui também KPIs que vocês podem usar, tá? Um deles mais utilizados é para dizer a qualidade dos meus dispositivos, em comparação com a indústria. Então, eu consigo ver a qualidade do meu dispositivo, ou como é que está a nota de 0 a 10 dos meus dispositivos, em comparação com a indústria. Eu consigo Uhum. olhar aqui. Eu consigo falar, pô, Diego, eu tenho muitos problemas de crash nas minhas máquinas, dá problema de o Windows crashar ou as aplicações crashar, tá, eu consigo olhar aqui também esse tipo de KPI e ver meu posicionamento com relação a problemas de crash. E eu consigo também ver a parte específica, que é o ponto foco aqui, que é a experiência do usuário. Independente dos meus crashes, independente se eu tenho blue screen, independente se eu tenho... Qual que é a experiência dos usuários no final do dia? Eu consigo ter um comparativo aqui de como eu estou em relação com os outros. Esse score vai de 0 a 5, então eu estou com uma pontuação 4,6. Apesar de tudo, estou bem. Tá? Então, eu Legal. consigo trabalhar com calma aqui. Tá? Perfeito, Diegão. Vamos lá. Acho que surgiu mais uma pergunta aí. Vamos lá. Estamos chegando também próximo aí do horário, né? Ótimo. Mas vamos lá. Nilson Machado mandou aqui, Diego. Durante o contrato, né, eu posso movimentar as licenças instalando, né, em máquinas que já estão, mas não estão mais gerando tickets ou que precisam de uma atenção especial, no caso. Não sei Sim, se você você pode. entendeu. Sim, sim. Ok. Você pode movimentar. Normalmente, quando você tem uma estação que para de reportar aqui por 14 dias, ele libera essa licença para você. Tá? Então, você tem como acompanhar essas licenças aqui dentro. Tá? Qual que é o problema? É que você perde a visibilidade. Então, Uhum. você iria precisar fazer um controle interno para saber até quando você estava monitorando a máquina do Elpidio e até quando ela parou de ser monitorada para entrar o outro. Porque se você precisar de uma informação daquele usuário 3 meses atrás, você vai ter que lembrar quando que estava aquele pedaço para aquela licença. Então, isso é um Uhum. pouco ruim para você lembrar ou vir aqui e achar o que você precisa, mas é possível. Muitos clientes instalam de uma, instalam na outra e passa a coletar de outro dispositivo, tá? Então, Perfeito. é possível sim fazer esse tipo de realocação de licenças, tá? Excelente, Diegão. Obrigado, Tá viu, bom? pela Boa. resposta aí. Hélio, tem algum ponto aí ou algo a acrescentar? Claro, claro, vamos lá. Só um ponto aqui, Diego, só para a gente encerrar, eu acho que a gente já está se Ótimo. aproximando do final. Novamente agradeço aí a tua presença e a presença de todos que estão com a gente até agora. Quais são os casos de uso mais comuns que você vem encontrando na experiência com a solução dos seus Ótimo. clientes? Tá, nós temos
clientes de várias áreas diferentes, mas nós temos bastante clientes da parte de saúde que estão monitorando toda a parte de devices que atende os médicos, que normalmente reclamam, a impressora não funciona, o Wi-Fi não funciona, então esses são casos bem comuns que acontecem aqui, e clientes que querem agir de forma proativa. Então, eu chego de manhã, o que que eu faço, Diego? Porque eu tenho tudo isso e eu não sei usar. Então, a gente tem até um gráfico que a gente chama de Digital Experience Index, que vai te dizer o que está ruim na sua empresa e o que você precisa resolver primeiro para que você tenha um score maior dentro do seu ambiente. Então, o pessoal usa muito essa parte de Digital Experience Index para ver onde está ruim nas últimas semanas, fazer um drill down dentro desse ambiente e falar, pô, eu preciso resolver um problema de disco. Me diga quem são os discos, quem são as pessoas e o que eu preciso trocar. Então, um dos casos de uso é esse. Melhorar o parque que eu tenho sem talvez ter que fazer um refresh. E por quê? Porque o refresh ele é muito caro. Então, quando eu pego para fazer, esse aqui é um outro gráfico que a gente tem dentro da solução, quando eu peço para olhar, pô, olha as máquinas que eu tenho no ambiente, coloca um preço, quanto que custa para trocar uma máquina, e me diz quanto que eu gastaria. US$ 21.000. E se eu só fizer a manutenção delas, quanto que eu gastaria? US$ 4.200. Então, eu consigo otimizar meu ambiente, arrumar o que é preciso e não despender tanto valor também. Então, redução de custo para esse cara funciona tanto para dispositivo quanto para licença de software. Já que eu vejo o software também, tem muitos clientes usando para ver quais são os softwares, achar aqui um Visio, um Project, um Adobe Photoshop, ou o que seja, que é ter um custo alto, e retirar esse cara do ambiente. Tá? Então, também isso é bem possível. Perfeito, Diego, perfeito. Obrigado Ótimo. aí. Tem algum De outro ponto nada. que você gostaria de acrescentar, além do que já foi dito até agora? Eu gostaria de um minuto a mais. Quem puder Uhum. participar, a parte de sustentabilidade. Tá? Então, hoje a solução tem toda a parte de sustentabilidade aqui também. Então, como eu monitoro o que está acontecendo nas máquinas, eu consigo saber se aquela máquina está ativa ou inativa. Inativa quando ela está parada por aproximadamente 1 hora, então, sem mexer o mouse, sem fazer alguma coisa, e eu consigo monitorar isso. E aí eu consigo te dizer as suas emissões de carbono, quanto que isso está custando para a empresa, te dar um norte aqui para ver quem são as pessoas ou os lugares que têm mais tempo de inatividade e talvez aplicar uma política ou um PowerShell para que a máquina se desligue quando fica inativa por 30 minutos. E aí você acaba também integrando a parte de desempenho e a parte de ESG junto, que interagindo a parte de ESG, né, que a gente vê que é muito importante hoje em dia. Então a solução também entrega isso para vocês. Tá? É bem importante, é uma parte executiva que o pessoal tem pedido bastante como um pilar de sustentação. Perfeito. Ótimo, pessoal. Acho que tem alguma coisa a mais, Diego, a respeito daquela última aba de remediação. A gente já abordou aquele último tópico ali que estava aberto. Na verdade, era um comentário que eu ia fazer que nós temos uma lista já de remediações prontas, para o pessoal não ficar preocupado. Tudo eu vou ter que fazer no PowerShell, é a mesma coisa que fazer uma GPO no AD, né? Tudo eu vou ter que criar, não. Então, se você já tiver algo legal criado lá, você traz para cá. Se você não tiver, a gente já tem muita coisa criada, e vai ter toda aí, o pessoal daí apoiando para criar. Nós temos nosso time também com muitas ideias lá. Muitos dos scripts estão criados, era mais para dar esse recado, tá? Então, o pessoal acha, pô, eu pego uma solução e vou ter que fazer tudo manual. Não. Te dar a possibilidade de fazer ou não, tá bom? Então tem muita coisa já pronta aqui, muita coisa que dá para fazer um Ctrl+V, Ctrl+C, mudar alguns parâmetros e já ajustar para a necessidade, tá? Perfeito, Diego, perfeito. Cara, obrigado aí de novo pela palestra. Nada. Sempre um prazer aí estar junto com você. Eu vou só estar encerrando aqui o evento, então, até para a gente já seguir. Me deixam saber se vocês estão enxergando a minha tela, só para agradecer a Visualizando aqui ele. todos. Sim. Perfeito. Pessoal, não esqueçam também, tá? Todos que estão assistindo aqui a palestra, novamente eu agradeço a presença e sempre essa constância aqui nos eventos. Se puderem preencher esse formulário, a gente tem mais esse QR Code que a gente está aqui criando, né? Uma campanha de Ion Rewards, que a gente está chamando, onde, por constância de participação nos nossos Tech Talks, daqui em diante, a gente, conforme a pessoa vai participando, ela concorre a prêmios, né, especiais aí durante os próximos meses. Então, novamente, eu faço o encerramento aqui, eu agradeço novamente a presença de todos. Pessoal, tem algum outro comentário? Eu, Pídio, Misael?
Diego, Só fique à vontade. agradecer Sim, mesmo, Diego, a todos aí. Diego, parabéns pela apresentação, pela demonstração aí da Obrigado, pessoal. solução. Eu acho que foi bem, muito produtivo, né? Várias perguntas aí. Eu acho que dá para a gente fazer mais sessões, né? E trazer aí um pouco mais de conteúdo para os clientes aí, para os nossos clientes e para todo o time. É só parabenizar mesmo. Valeu, pessoal. é, Agradeço também a eu... oportunidade. É sempre bom Tá, estar com antes, vocês e conte conosco aí. Se surgirem dúvidas depois, estamos aqui para ajudá-los também. só também agradecer aí a presença da Riverbed, do Diego que está aqui com a gente, né? Já vem capacitando o nosso time, também ficar à disposição qualquer dúvida com relação a licenciamento, a questão técnica, fiquem à vontade para nos procurar. Também dizer, né, que é legal ver assim a demo ao vivo, mas o mais importante é colocar isso para rodar no ambiente de vocês. Então, entre em contato com a gente para a gente alinhar a agenda com o Diego, com o nosso time, para poder fazer a demonstração no ambiente de vocês, tá? Então, é importante fazer a POC, né? Para que vocês conheçam a tecnologia in-house e ali, utilizando no dia a dia e ver se faz sentido utilizar a solução. E a gente sabe que faz bastante, então é só nos procurar para poder agendar isso, tá? Então, mais uma vez, obrigado pelo tempo e pela disponibilidade aí em nome da Ion. Ótimo. É, Pessoal, obrigado, tenham um excelente dia e nos vemos em breve. Até mais. Tchau.